faquinha. perto do fim, os olhos vidrados, distantes nas curvas da estrada, voltando o tempo, contando histórias como tudo passou tão rápido e parecia sem fim. Eu fiz um levantamento de quilometragem das fazendas. Eu tenho fazenda que fica a 50 quilômetros. Você já imaginou? 50 quilômetros em uma parte asfaltada e uma parte estrada de terra? Então, eu não vejo muita dificuldade neles no aprendizado. Isso eu não consigo ver. Uma média de 60% dos alunos são área rural. Aí nós temos ainda mais os alunos do período noturno, no EJA, também, que muitos também vêm de área rural. Então, essa linha, ela hoje, ela chega em torno aí mais ou menos de... Acho que em torno aí mais ou menos de umas 2 horas e 30 minutos de trajeto. Eu acordo às 4h30, o ônibus passa aqui mais ou menos umas 5h10, 5h15 por aí. Eu não passo disso. Eu chego na escola em torno das 6h30, 6h40. E na volta de casa eu saio da escola meio-dia e meia e chego em casa quase 2 horas. Acorda 4h30 da manhã, levanta, né? Tem vezes que toma café, tem vezes que não, escova os dentes. Aí o ônibus chega aqui 5h07, mais ou menos, 5h05, o ônibus está encostando. 3h15, para mim se arrumar, para depois ir pegar o ônibus. Que nem eu levanto 3 horas, daí 3h30 eu chamo eles, daí eles se arrumam, tomam café, daí 4 horas sai de casa, para vir ali no ponto ali. Aqui é 5 horas ela levanta, 5h20 passa o ônibus. Como eu sempre morei em sítio, desde quando o Cauê foi para a escola, ele já sempre acordou esse horário, que eu sempre morei em sítio longe. Aqui é o mais perto que eu estou morando, que eu mudei agora, é esse daqui. Tem criança que estuda com elas, que acorda às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, né? Porque não é nem porque é o transporte que é o problema, porque eles que moram muito longe mesmo. Levanta 3h20, 3h15, toma banho, toma café. E daí eu levo eles até na porteira para pegar o ônibus. Elas levantam 3h20 da manhã, o ônibus passa às 4h30. Olha, na realidade eu acho que o que dificulta é a distância, porque quanto mais longe ele mora, mais tempo ele demora para chegar aqui, ele já chega cansado. Nós temos a linha que é
uma linha que se chama Tapioca e Região, em que os alunos eles pegam o ônibus às 4h30 da manhã. Eles pegam às 4h30 da manhã e chegam aqui à nossa escola às 6h15 da manhã e ainda ficam esperando até às 7 horas para estudar. Eu saio 3h30 da manhã, começo na fazenda Tapioca e Região e vem vindo, sobe 2 serras e vem vindo pegando pelo caminho, aí você pula a pista, você pega um pouco de pista, mais ou menos uns 75 quilômetros é terra e 25 asfalto. Você pula a pista e aí entra uma outra fazenda que é dos Andrade e sobe outra serra. Aí você volta, pega a pista e vem pegando os alunos da beira da estrada. Aí entra em outra fazenda que é a Fazenda Bocaina, estrada de terra também. Aí você volta, daí vem pegando e entrega em todas as escolas. Eu rodo 142, só que para ir buscar e voltar dá 71. E depois à tarde para entregar e voltar mais 71. E a parte da manhã você gasta mais ou menos umas 2h20. E a parte da tarde, 1h, o aluno fica mais ou menos 1h20 no ônibus. Nós temos aí em torno mais ou menos de 6 linhas que tem a maior distância. Ela funciona da seguinte forma. Hoje ela é dividida entre o transporte próprio e o transporte terceirizado. Então é avaliado da seguinte forma: para o município fica as linhas que têm melhores acessos e para a terceirização as linhas que têm mais difícil acesso, né? E também por distância, quanto maior a distância, as linhas são terceirizadas, né? Que para o município acaba não compensando fazer esse tipo de transporte, né? Ele encarece muito. Então a gente faz essa parte da terceirização. Nós temos hoje no município cerca de 300 alunos de zona rural. Tatinga é uma das maiores cidades em extensão do estado de São Paulo, então nós temos uma série de dificuldades para transportar esses alunos, que é um direito dos alunos, o estudo, e nós temos que fazer esse transporte para as escolas do município e também para as escolas do estado de São Paulo. Nós temos um convênio com o governo do estado e transportamos aí cerca de 120 alunos de zona rural para as escolas estaduais. Eu acho que é cansativo, né? Assim, tem que passar em outras fazendas, né? São várias crianças, é uma fazenda longe da outra. Principalmente aqui, ele tem que entrar lá pro lado da tapioca, isso que demora mais, né? É mais demorado. De levantar cedo, de sair com chuva, mesmo que você vai com sombrinha, com capa, ele se molha. Reclama bastante. Ainda mais nesse horário de verão, é muito ruim, por causa que a gente acorda cansado, nós, como que acostumamos dormir 9 horas, e acorda 4h30, para chegar até a escola, nós vai dormindo. E ainda chega na escola, chega cansado, quer dormir, não pode, tem que ficar prestando atenção nas aulas. Já é meio duro, né? E o clima que eu mais odeio é a chuva. Chuva, quando chove, o ônibus não sobe, eu tenho que faltar, porque não tem como. O ônibus, num dia de chuva, o ônibus não sobe, a estrada é escorregadia. Fora isso, tudo bom, não tem que reclamar. Eu acho que os dias que tá chovendo, né? Frio. Eu acho que é a chuva e o frio, porque eu sempre morei em fazenda, então meu filho faz 13 anos que faz essa vida. A dificuldade mesmo é só quando chove, porque daí a condução não entra aqui para pegar na casa, aí tem que pegar lá na mangueira. Dá uns 800 metros, mais ou menos. A única coisa que é ruim, porque quando chove, que eles têm que subir lá em cima, que daí o carro não consegue subir para levar até a porteira. De chuva eu nem levanto. Porque a vez que tá chovendo, eu nem vou pra escola. O meu relacionamento com eles não é diferente. Assim, eu tenho um carinho especial por eles, devido a eles terem mais tempo na escola. Eles chegam mais cedo que os da cidade. E também eu fico preocupada com a alimentação deles, que eles ficam mais tempo. E eles têm um lanchinho na hora que chega e na hora que sai. Quando eu pensei nesse trabalho, foi justamente para poder valorizar o esforço pessoal de cada um. Se para nós é difícil estarmos aqui, para a maioria dos nossos alunos é mais difícil ainda estar todos os dias aqui
enfrentando chuva, enfrentando frio, enfrentando poeira, ônibus que quebra na estrada. E nós temos buscado parceria com o Departamento de Logística da FATEC de Botucatu, que prontamente nos atendeu, e nós estamos elaborando um projeto de logística junto com eles. E a nossa expectativa é que a gente aprimore muito mais essa logística desse transporte. Não, o primeiro que eu pego, o pai dele até traz 1,5 km do Coqueiro Verde. Ele traz até a ponte para mim, que onde ele está lá não dá para ir ônibus, é muito... A estrada é ruim, então a prefeitura até arruma, mas na primeira chuva estraga tudo. É areia podre. Fica complicado para a gente fazer a distância dos alunos, né? As estradas, que elas não são tão boas, né? As estradas nossas não tão bem adequadas, né? O recurso nosso não é tão suficiente para podermos manter, né? As estradas em boas condições de trajeto. Na zona rural nós temos uma série de problemas de transporte desses alunos também até a cidade. Como a nossa cidade, o forte da economia da cidade é lenha e cana, corte de cana, muitos caminhões, tremiões encalham na estrada, inviabilizando a passagem do nosso transporte. Então, não raro em época de chuva, os nossos alunos ficam sem condições de vir até a cidade. Aí acontece, no caso, uma quebra, né, que isso daí é frequente, né, devido às condições das estradas. A outra é dias chuvosos, né, que dificulta muito para a gente chegar na próxima casa do pessoal, né, dos alunos. Ou de problemas técnicos no transporte. Nós temos histórias até de onça, por exemplo, que ameaçam os alunos. Vive encontrando onça. Ela é um animal noturno, então ali para as 4 horas da manhã sempre encontra. Nessa região é comum porque lá, não que eu tenha visto sempre, eu vi essas vezes aí. Lá porque lá cria-se carneiro, né? Inclusive lá, se você for lá por volta das 4 horas, 3, 4 horas da manhã, eles soltam um rojão lá, né? Para espantar a onça, para não abater o carneiro, né? Hoje eu não sei se isso acontece, mas na época acontecia isso. A onça, no caso, ela tem medo da gente. Ela não ataca. Essa onça nossa aqui, a sussuarana, não ataca. Se fosse a pintada, atacaria. E teve um dia que quando choveu, o ônibus ali não conseguiu subir, ele escorregou ali. Ele escorregou, ele conseguiu jogar o busão de um lado e encaiou o busão. Daí nós teve que esperar, chamar o pai da Bruna, chamando meu tio aqui de cima, e nada para tirar. Daí o pai da Bruna pegou o 290 e puxou o busão, daí nós foi para a escola, chegamos na segunda aula, quase no final da segunda aula. Fomos ficar dentro do mata-burro, daí a gente ficou esperando alguém passar na estrada, o motorista pedir socorro, né, para alguém vir puxar. Daí demorou, a gente amanheceu dentro do ônibus. Daí depois que veio um homem de trator tirar a gente, daí o motorista falou que não dá mais tempo da gente ir para a escola. Daí ele pegou e trouxe a gente embora de volta. As coisas que mais aconteceram assim de diferente com a gente foi que nós caímos no mata-burro. A gente estava indo, já estava estragado, o motorista foi querer arriscar, ficamos presos lá dentro. Aí eu liguei pro meu pai, ele foi buscar a gente. E só tinha mais uma menina pequena. Aí meu pai acabou levando a gente para a escola e deixou eles ali com o cara puxando. Tradicionalmente a gente tinha escolas na zona rural, né? Inclusive a minha mãe foi por muitos anos professora de escola de zona rural, né? Tem o problema do deslocamento do professor, então às vezes facilita para os alunos ter uma escola núcleo rural. Porém, nós temos uma dificuldade de enviar professores para a zona rural. Eu já morei em sítio. Quando eu morei, para mim ir até a escola, eu ia a cavalo. Na época não existia o transporte, né? Não existia o estado não cedia, né? Eu andava em torno mais ou menos de 6 km a cavalo para poder ir na escola no primeiro ano. Toda a vida nós moramos em fazenda. Meu pai e minha mãe sempre foram da roça. E nós morávamos em fazenda, ele morava em colônia. Era muito longe. Aí nós tínhamos que ir de trator na escola.
Dia de chuva, nós ponhava um saco plástico na cabeça ou ponhava bota de borracha e era o que nós ia para a escola. Não tinha outro jeito. Então, atrelado a todas as dificuldades de manutenção de uma escola de zona rural, nós temos a dificuldade do envio do professor até a escola. Então, nós temos optado por uma questão de equidade de oportunidades, de trazer os alunos para a cidade, onde nós temos uma estrutura muito melhor, né, como essa biblioteca aqui, por exemplo, e tantos outros instrumentos que agregam na formação dos alunos, que não é possível ter na zona rural, né, com a questão da internet, computador, tudo que nós temos dentro da cidade. A dificuldade aqui é a internet. Telefone só pega aquele de mesa rural, né, que é a antena. E a internet para chegar aqui é meio difícil. Não, o meu celular para pegar eu tenho que deixar ele lá na janela para poder pegar. Dentro de casa ele não pega. A internet eu tenho que subir lá em cima na sede para poder pegar. Então, aí a gente tem o celular, que eles sempre coisa, ou eles vão para a cidade. Aí quando eles têm, a Stephanie liga, mãe, eu tenho para fazer, tenho trabalho para fazer. Aí eles já ficam lá, eles fazem, à tarde eu vou buscar. Até agora, de Natal, os 3 pediram para apanhar o Wi-Fi aqui em casa, que não aguenta mais ter que ir para a cidade e fazer lá o trabalho. Aqui em casa não tem internet, o ponto para pegar celular tem que subir no pasto e tem que correr das vacas bravas quando tem vaca. A formação dos nossos alunos exige uma série de instrumentos para completar a formação. A internet, sem dúvida, é o principal, né? Então, esse acesso à internet na zona rural é bastante prejudicado. Então, esse esforço, essa luta dos nossos alunos, ela também tem que ser valorizada. E, principalmente, a nossa principal intenção é diminuir a evasão escolar dos alunos que pertencem à área rural. E sempre a preocupação de estar acompanhando eles, porque a gente tem um índice elevado de abandono da zona rural. Desde 2015, a educação brasileira estendeu a obrigatoriedade para alunos até 4 anos. Então, nós temos alunos de 4 e 5 anos na zona rural que têm que ser transportados e muitos acordam 4 horas da manhã, por exemplo. Eu acho que é muito difícil para eles saírem muito cedo, então a gente sempre acompanha eles de perto. Tipo, a gente já fez visitas na zona rural, eu e as coordenadoras. Durante as férias nós fomos em várias fazendas visitar os alunos para conhecer a realidade onde eles vivem. Eu acho muito interessante estar acompanhando isso, que eles merecem. Quando a gente fala de equidade de oportunidades, nós estamos falando em dar condições dos nossos alunos enfrentar os seus obstáculos, né? Muitos têm dificuldades de aprendizagem, outros têm dificuldade de chegar até a escola, que é o caso dos nossos alunos de zona rural. O que faz com que esses alunos eles abandonem a escola é o cansaço. Porque enquanto a maioria da cidade está dormindo, enquanto os professores estão dormindo, esses alunos já estão na estrada. Estão pegando poeira, frio, muitas vezes não conseguem nem se alimentar da maneira correta para poderem estar aqui. Eles são alunos, eles têm as mesmas capacidades que os outros, eles têm as mesmas condições que todos têm, né, de atingir os objetivos, mas talvez a infraestrutura deles não seja igual à dos outros. Mas em termos de exigência, a gente procura não fazer distinção, a gente procura sempre seguir o que a gente faz para um, cobra do outro da mesma maneira. A gente visita, ou quando tem dificuldade, ou a gente tem contato com as monitoras dos próprios ônibus e pede para os pais virem até a gente para que eles voltem para a escola. A gente tem tido um resultado, sim, de eles voltarem para a escola. Mas eu fico preocupada por causa da dificuldade, mas eles trabalham bem com isso. Nós conseguimos perceber que realmente, às vezes esses adolescentes que eles abandonam, às vezes é para ajudar na colheita da laranja, como eles não podem ser registrados, então eles ajudam o pai, ajudam a mãe a complementar o bag de laranja, de um dinheiro que às vezes a gente considera que é pouco, mas se a família fica sem, fará muita falta. Nós acionamos o conselho, nós muitas vezes pedimos parcerias, encaminhamos ao Fundo Social para que essa criança seja inscrita no programa Bolsa Família, porque
para que ela receba a Bolsa Família, ela precisa estar matriculada e frequentando. Nós precisamos enfrentar o desafio de oferecer as melhores oportunidades para esses alunos que têm sonhos iguais aos sonhos dos nossos meninos da cidade. Porque ele precisa do estudo para que ele consiga quebrar esse ciclo, para que ele consiga ter um futuro melhor do que os pais tiveram. Um futuro melhor do que o da gente, né? Em ser alguém na vida, né? Estudar, porque se você não estudar, você não tem nada, né? E não é porque mora no sítio, que sai daqui de longe, que não pode ser alguém na vida, ter uma profissão, né? Eu falo que o estudo é a maior herança que um pai pode deixar para o filho. Vale, mesmo com esse sufoco que nós passamos morando no sítio, né, nós tem a obrigação eu falo que nós tem a obrigação, mesmo nós morando longe ou perto da cidade, nós tem que ir. Você tem que estudar, tem que fazer curso. Se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, fazer curso. Eu sempre falo para eles. Ficar fora da escola, que futuro que tem? Não tem futuro nenhum. Então, melhor ela estar na escola, sacrificar um pouquinho e amanhã ter a faculdade nas mãos, né? E traz coisas boas, né? Para a vida da gente. Coisas que a gente não sabe, a gente vai ficar sabendo, a gente vai descobrir coisas novas. Hoje, eu faço faculdade. Eu vejo que eu não tive a oportunidade de fazer antes, mas mesmo morando aqui, estou tendo a oportunidade de estar fazendo agora. Então, para as crianças que mesmo que tenham essa dificuldade de levantar cedo, se esforçarem um pouquinho, né, para poder chegar nos finais aí de um curso superior, com certeza elas vão saber que vai valer a pena. Nós somos uma geração de professores que nós temos expectativas diferentes. Então hoje nós conseguimos entender que a função da escola não é apenas a transmissão do conteúdo. A escola ela tem a sua função social, essa função de transformação social. Eu acho que eles podem se tornar para a gente um exemplo de superação e servir de exemplo para todos os nossos alunos da rede. Tem um aluno que ele é muito simbólico para mim. E ele sempre trabalhou no sítio. Sempre chegava, às vezes na escola, nós notávamos que ele debruçava na carteira e dormia. Um aluno muito educado, muito respeitoso, mas que chegava na escola muito cansado. Só que ele não desistia de vir para a escola. Ficou retido por várias vezes, ele não desistia, porque ele falava que aqui era o refúgio dele. Aqui era o lugar que ele descansava. Quando ele completou 15 anos, nós sugerimos o EJA. Na semana passada ele falou: dona, repete o de ano. Eu falei: por que, filho? Você está tão bem, olha como você evoluiu. Você vai mudar de escola, você vai fazer o ensino médio. Você vai ser o primeiro da sua família a ter um diploma de conclusão do ensino médio. Ele: dona, eu quero ficar aqui, deixa eu ficar mais um ano com a senhora. Eu falei: não, passarinho voa, você vai voar. Você vai continuar com a gente lá no Iná. Hoje a minha filha está na Embraer e conseguiu realizar o sonho dela, que ela está no 3º colegial lá. A minha filha mais nova se inspirou na mais velha, porque ela tem um objetivo nos estudos e ela quer prosseguir igual a irmã. A minha irmã mais velha. Porque eu vejo ela estudando e quero seguir o mesmo rumo que ela. Porque depois, quando eu crescer, eu quero ser alguém na vida. As dificuldades que ela enfrentou, né? E ela também está enfrentando, né? Que ela conseguiu hoje está na Embraer, né? Ela também passou por isso um bom tempo. E ela foi mais difícil. Porque quando a gente mudou aqui, ela ia à tarde. Daí a perua, de vez em quando, tem dia que ela não ia para a escola. Porque estava chovendo e a perua não vinha buscar. Daí ela não ia para a escola. Daí ela perdeu um bom tempo de aula. E ela chegava de noite por causa de estudar à tarde. É que a Gabriela também ela é estudiosa também. E ela quer fazer a mesma coisa da irmã. A minha irmã estuda na Embraer, quer fazer medicina. E ela me inspirou a fazer veterinária. Para mim, cuidar dos animais. Quando eu vejo esse menino, que agora ele já está quase um homem, ele vai completar 18 anos em janeiro, eu vejo que a escola, ela conseguiu cumprir a sua função. Muitas vezes nós falhamos.
quando eu vejo que um aluno foi preso, quando eu fico sabendo que um aluno abandonou e a gente fica sabendo de histórias ruins, eu sinto uma frustração, porque eu sinto que a escola ela falhou no seu papel de agente de transformação social. Quanto mais conhecimentos eles tiverem aqui na escola, eu falo muito isso para eles. Aproveita o professor está para ensinar e você está para aprender. E quanto mais você aprender, você vai se destacar dos outros, porque o conhecimento é tudo. E eu acho que eles devem continuar lutando, sim. Eu preferia mais o sítio, com todo o sacrifício, o sofrimento delas, mas eu preferia mais o sítio. Por quê? Pelo sossego, a paz, a tranquilidade. Porque assim, você morando no sítio é bem diferente de morar na cidade. Dentro do sítio você tem mais privacidade. Você fica longe de bebida, longe de droga, não tem ninguém andando no mau caminho. Ah, tem paz, né? Natureza. Não tem, eu falo que não tem o que pague aqui. E a gente que mora em sítio, é mais fácil de criar um filho do que na cidade. Ah, e a paz. Para você criar o filho é bem mais fácil também. Acho que eu prefiro, eu não gosto. É cidade mesmo só para ir trabalhar, para fazer alguma coisa, mas voltar embora mesmo. Ah, por causa do sossego, da tranquilidade. E está aqui no sítio, você vai para a escola, chega da escola, eles estão com a gente. Agora na cidade a gente não sabe, né? Eu acho a qualidade de vida, o sossego. Tem bastante qualidade, né? Tem bastante coisa que a gente pode tirar de diferencial da cidade. As crianças ficam muito à vontade, a gente não precisa estar em cima, não tem aquele problema de querer estar na rua. Por causa da tranquilidade, de noite para dormir. Tem liberdade, e você pode ter criações e pode produzir suas coisas também. Eu não trocaria o sítio não, só trocaria se fosse preciso pela cidade. Se eles mesmo morando num sítio ou na cidade, sim, eu ia todo dia na escola, sendo o que for. Ah, porque eu não vejo diferença entre você morar no sítio e estudar na cidade do que você morar na cidade e estudar. Tem gente que mora praticamente dentro da cidade, que não vai para a escola, ou é porque está uma garoinha, porque está isso, está aquilo. Mas assim, eu acho que eu não vejo diferença. Pelo menos meus não faltam, só faltam por motivo de chuva. E, sei lá, eles gostam, não vejo diferença. A característica marcante desses alunos realmente é a força de vontade que eles têm, né, a vontade, né, de concluir, né, a vontade de estar aqui estudando, e isso serve de incentivo também até para o professor. Acho que o nosso maior desafio é entender como isso funciona e incluir isso no nosso dia a dia das escolas, da nossa gestão escolar como um todo. Eu tenho um sonho de ver essa cidade transformada. E essa cidade ela só será transformada a partir de uma educação com qualidade. Porque a educação ela transforma pessoas. Essas pessoas vão transformar famílias. E as famílias vão conseguir transformar a nossa cidade. Se cada um se esforçar, correr atrás, vocês vão chegar em algum lugar. E aí vocês vão poder falar, eu venci. Hoje tem um obstáculo mesmo na vida da gente. E a gente tem que prosseguir. Para mim, o sítio não tem troca, entendeu? A minha vida e dos meus filhos com certeza vai ser aqui. Entendeu? Então, os estudos dele vai sacrificar um pouquinho, vai, mas amanhã eles estão tudo aí formados e não vai se arrepender de ter ficado no sítio junto com nós. Que vale a pena, com todo sacrifício, com todo sofrimento, estudar sim. Não abandonar os estudos. É uma coisa que a gente tem que sacrificar. Porque tudo que se não tem um pouco de sacrifício, na verdade, nem tem muito valor. Que não deixe os filhos desistir. Que não deixe, porque mais tarde vai ser muito mais difícil. Que não importa se a gente mora no sítio ou não, assim, a necessidade de estudar é essencial. Estudar faz parte da vida, né? Porque se não tiver estudo, você, por exemplo, assim, eu quero ser técnico veterinário e depois que eu terminar o técnico veterinário, eu quero fazer um negócio de computador, tecnológico, assim, essas coisas. Não é fácil, mas também não é impossível de fazer isso todo dia. Eu conheço várias pessoas que estudaram, saindo da escola, hoje são doutores, e não reclamam. E agradecem pelas suas origens, pelas suas raízes, né? Um aluno de 12, 13 anos acorda 5 horas da manhã para estudar, vem para a escola, ainda
mostram um rendimento acima dos nossos alunos da cidade, eu acho que acaba se tornando um exemplo. Isso precisa ser bastante ressaltado. O meu recado para vocês é: não desistam, jamais. Fizemos esse levantamento na nossa escola, a maioria dos pais eles não tem conclusão do ensino fundamental. E olha como é difícil a vida deles, como é uma vida de luta. Então, para vocês, um dia vocês vão olhar para trás, vão dizer, valeu a pena. Eu quebrei um ciclo. Porque, tipo assim, se você não estudar, o que você vai ser no futuro? Eu planejo um futuro para mim. Poeira acumulada em cima de mim, entre objetos deitados, já perto do fim. Os olhos entrados distantes nas curvas da estrada, voltando o tempo, contando histórias, como tudo passou tão rápido e parecia sem fim. Poeira amontoada em cima de